aprendendo acá com o Senhor Jesus o que significa orar como parte de nossa vida de adoração. Os irmãos se recordam que um de nossos princípios, como igreja, uma de nossas colunas, é que nós somos uma igreja que adora ao Senhor, que ora ao Senhor. A oração é parte dessa adoração. Caminhamos acá um tempo com os salmos e agora estamos findando ou cerrando um tempo com a oração do Padre Nuestro, que é uma oração muito sencilla, muito simples, que nós outros aprendemos desde que somos ninhos e levamos por toda a nossa vida. E às vezes oramos como que em el piloto automático, não é? Oramos lá e nem sempre reflexionamos o que significa orar el Padre Nuestro. E miramos que em la Escritura por 2 vezes el Padre Nuestro aparece. Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13, e Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 2 a 4. É a mesma oração, só que com 2 transfundos muito distintos. Por quê? Porque há 2 lições muito importantes sobre a oração do Padre Nosso. Por que nós outros oramos? A Escritura diz, porque a oração é parte de nossa identidade como povo de Deus. Oramos porque os discípulos de Jesus devem orar. Mas a outra lição é que nós outros oramos, segundo Lucas, porque a oração é nossa confissão de que somos completamente dependentes de Deus. Jesus, o Hijo Santo de Deus, orava em todas as situações. Por que nós outros, que somos hijos, mas não somos tão santos como pensamos, poderíamos fazer alguma coisa sem estar bajo a dependência do Senhor? Então, oramos porque orar é parte de nossa identidade. Oramos porque orar é nossa confissão de que somos completamente dependentes de Deus. Vimos acá com o Senhor Jesus que a oração necessita ser dividida em 2 coisas. Oramos por las prioridades, el nombre, el reino, la voluntad de Deus, para que depois podamos orar por nossas necessidades, que são 3. A vida cristiana é muito sencilla, é reduzida a 3 coisas. Oramos por el pão, oramos por el perdão e oramos por la proteção de Deus sobre nossas vidas. Então, segundo Jesus, caminhamos para o cierre de la oração que temos nesta segunda parte do versículo 13, que diz: Tuyo és o reino, el poder e la glória por todos os siglos. Amém. O que está acá nesta parte tão chica, tão diminuta da palavra de Deus, que pueda nos ensinar no final da oração? É interessante mirar esta parte, porque quando nós outros oramos, depois de ver as petições do Padre Nuestro, de vermos as prioridades, de vermos as necessidades, a oração não termina com nossas necessidades. Nós outros poderíamos mirar e dizer assim: olha, oramos
e oramos por muitas coisas que necessitamos como filhos de Deus. Mas miren, a oração termina não mirando nossas necessidades, termina mirando a Deus. Tuyo, Senhor, es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. É como se a palavra de Deus estivesse nos invitando a considerar que a verdadeira oração sempre empieza com Deus. Não foi isso que Jesus disse? Padre nuestro que estás em cielo. E a oração termina com a glória deste Padre que está em cielo. E por uma razão, talvez a grande necessidade que nossa vida de oração tem é que nós não somos chamados para pensar simplesmente em Deus mirando nossos problemas. Quantas vezes nós adentramos na presença de Deus, né? Seja acá em la igreja ou em nossa habitação, e nos acercamos de Deus pensando: Senhor, mira, estes são meus problemas, estas são minhas necessidades. Pero a oração madura nos conduz a dizer: Senhor, depois de mirar meus problemas, agora quero mirar solo a Ti. Temos nesse texto uma doxologia com 3 movimentos muito naturais, se os irmãos mirarem, porque Jesus disse: Tu és o reino, és uma confissão de que nós devemos entregar o governo de tudo ao Senhor. Jesus disse: Tuyo és el poder, que é uma confissão de que nós somos chamados a entregar aquilo que nós consideramos impossíveis ante ao Senhor. E Jesus disse: Tuya es la glória, uma confissão de que nós devemos entregar tudo ao propósito eterno de Deus em nossas vidas. E, finalmente, todas estas expressões são amarradas, com uma expressão: por sempre, para sempre. O que isto significa em la vida de oração? Primeiro, tuyo és el reino. Se nós como crentes, compreendemos o valor da oração, que nossa vida de oração nos invita a uma adoração e a uma entrega. A oração é uma invitação para entregar o governo de tudo em la mano del Senhor. A primeira palavra que necessitamos observar em el texto é a palavra tuyo. O texto não disse: nuestro es el reino. La oração diz: tuyo es el reino. Esta, irmãos, é uma declaração, uma confissão de propriedade, de autoridade, porque o reino pertence solo a Deus. Él es el reino. Nós não lo somos. Parece uma coisa tão óbvia, mas
Esta verdade tão simples confronta profundamente nossos corações, confronta nossa natureza humana caída. Porque o grande problema de nossos corações é que nós outros, desejamos o governo de tudo. Desde o Gênesis, o pecado está relacionado com o intento humano de viver independentemente de Deus. Nós outros queremos decidir sobre tudo. Lo que está bem, lo que está malo. Aonde vá nossas vidas, do que deve suceder a nossas vidas, quando deve suceder, como deve suceder. Queremos o reino sempre em nossas vidas. Queremos que Deus seja nosso Salvador, pero frequentemente nos resistimos a que Ele seja nosso Senhor. Queremos suas bendições, pero não sempre queremos seu governo sobre nossas vidas. Queremos que Deus responda nossas orações, pero frequentemente queremos determinar ao Senhor de antemano como esta resposta vem a nossas vidas. Pero quando dizemos, tuyo és el reino, esta é uma declaração de rendição em la presença del Senhor. Dizemos, Senhor, el trono não é mío, el trono é tuyo, Senhor. E quando miramos a oração, penso que é uma declaração de coerência com aquilo que nós outros oramos, porque em la petição de las prioridades da oração, nós outros fomos ensinados por Jesus a orar, venga tu reino, não é isso? Venga tu reino, Senhor. E agora a oração termina dizendo, tuyo es el reino. Há uma conexão profunda. Pedimos, venga tu reino, porque nós outros confessamos que o reino pertence solo ao Senhor. A oração começa pedindo que Deus governe e termina reconhecendo que Deus é o único governante. Por uma razão, irmãos. A oração não é um mecanismo para fazer que Deus trabalhe para nós outros. Quantas vezes nós nos acercamos de Deus pensando que não somos nós outros os siervos, mas que Deus é nosso siervo? A oração necessita ser um instrumento mediante o qual Deus trabalha em nossas vidas. Entramos em la oração querendo cambiar as circunstâncias, mas frequentemente Deus começa cambiando nossos próprios corações. Nós outros entramos dizendo, Senhor, cambia aquilo, Senhor, necessito que esta coisa seja cambiada. E Deus responde, sim. Primeiro, deixa-me cambiar a tua vida.
déjame cambiar tu mente, déjame cambiar tu coração. É assim que a vida de oração necessita ser em nossa agenda, não? Estamos entregando nossa agenda em la mano do Senhor. Estamos confessando: Senhor, meu futuro é tuyo, minha família é tua, meu ministério é tuyo, minha carreira é tua, meus planos são tuyos, minha igreja é tua, minha vida é tua. Quando você mira, por exemplo, a história de Gênesis capítulo 22, que descreve a prova de Abraão, né? Um belo dia, o Senhor aparece a Abraão e diz assim: tenho um plano para você e para tu vida. Por meio de tu família, todas as famílias da terra serão bendecidas. Mas há um problema. Qual é? Abraão não tem filho. E Deus diz assim: vou cambiar esta situação. Terás um filho. E Abraão então recebe a promessa de Deus e tem um filho, Isaac. Aquele que sorri. E como a vida de Abraão passou a ser bendecida por meio da vida de Isaac, sim? Mas um belo dia, o Senhor aparece a Abraão e diz assim: tenho uma missão para você. E Abraão diz assim: o que, Senhor? Ele diz assim: toma tu filho, tu único filho, porque eu quero este filho. Você vai àquele lugar e lá tu vais sacrificar a Isaac. Eu penso que o padre de la fé não saldou esta promessa de Deus com muita fé, não? Não parece muito coerente. Como é o Deus que, né, cumpre sua palavra, suas promessas, um Deus que faz seus planos, pede algo assim tão aparentemente insensato? O Senhor havia prometido a Abraão um filho. E agora Deus pede que este filho seja oferecido em holocausto a ele. Por que razão? A tensão, irmãos, da história reside precisamente aqui. Deus lhe pede a Abraão aquilo que representava o futuro de sua promessa. Abraão necessitava aprender que a promessa não pode ocupar o lugar do prometedor em nossas vidas. Nós desejamos que as bendecidas promessas de Deus se cumpram em nossas vidas. Sim? Todavia, nem sempre desejamos que o prometedor permaneça plenamente em nossos caminhos. Abraão necessitou de ser em la prática de fé. Não é meu plano que governa. É tuyo, Senhor. O reino é tuyo. Tu eres o rei. Venga tu reino, porque o reino é tuyo. Há momentos em nossas vidas
em que Deus não está quitando algo necessariamente em nossas vidas, mas está nos ensinando que não podemos nós outros transformar uma bendição em nosso rei. Nossas famílias são bendições, mas não são o centro da vontade de Deus para nossas vidas. Nossos matrimônios, nossos filhos, nossos trabalhos. Todavia, há uma necessidade contínua de confessarmos que Ele governa todas as coisas. Tuyo, Senhor, és o reino. Venga tu reino em minha vida. A segunda coisa que a palavra de Deus nos invita a considerar no texto é que Jesus disse que além de confessar o reino, nós outros somos invitados a confessar: Tuyo, Senhor, és el poder. A vida de oração necessita ser uma confissão de que nós outros entregamos em la mano del Senhor o que a nossos olhos parece impossível. Depois deste governo vem o poder, que é também profundamente significativo. Deus não é só um rei. A Escritura diz que Ele é um rei todo-poderoso. Não possui solamente autoridade. A Escritura diz que Ele possui capacidade. Não só tem o direito de governar, sino que pode realizar aquilo que determina a ser com sua vontade. O que esta confissão confronta em nossas vidas? Penso que quando nós outros confessamos que o poder pertence só a Deus, nós outros confrontamos nossa autossuficiência. Vivimos tentando administrar tudo. Hacemos planos, calculamos, projetamos, controlamos, intentamos produzir o futuro. E em um belo dia, então descobrimos uma e outra vez e mais outra vez que nós outros não controlamos nada. Nada. Não controlamos quase nada. Não controlamos nada. Então, quando confessamos que o poder pertence a Deus, nós outros estamos confessando: Senhor, eu não sou suficiente. Se tivéssemos suficiente poder, se tivéssemos suficiente recurso, você pensa que nós outros estaríamos orando? Não. A oração é para os fracos, para os débeis, para os necessitados. A oração sempre começa, empieza, onde termina nossa autossuficiência. Porque quando nós outros confessamos que o poder pertence ao Senhor, nós outros estamos confessando que só Deus pode salvar, só Deus pode perdonar, pode restaurar, pode sustener, pode abrir as portas.
pero pode cerrar as portas, pode sanar, pode fortalecer, pode transformar, pode preservar, pode dizer sim, mas pode dizer não, pode dizer espere. Sabe por que Deus pode dizer todas estas coisas? Porque o poder sigue sendo solo dele. Isto é extremamente importante para nossa fé, porque nossa fé não deve estar fundamentada em el resultado daquilo que nós outros desejamos. Nossa fé deve estar fundamentada em el Deus que possui todo poder. Mas aqui devemos nós outros ter muito cuidado, porque o poder de Deus não é um poder arbitrário. Deus não é um ditador. Deus não é um déspota cósmico. A palavra de Deus nos diz que seu poder está unido sempre à sua sabedoria, à sua santidade, à sua justiça, à sua bondade, à sua fidelidade, à sua misericórdia. Portanto, quando nós outros oramos, Tu e o Senhor és o poder, estamos dizendo, Senhor, eu confio em que Tu sabes o que está fazendo em minha vida. Aun quando não compreendo, aun quando não vejo, aun quando a resposta se demora, aun quando a porta se cierra, aun quando a oração parece não ser respondida, o poder de Deus corrige nossa autossuficiência. O poder de Deus enfatiza que nossa oração nasce sempre de la dependência. Quem pode fazer aquilo que eu não puedo fazer? A resposta é Deus. Sempre Deus. A Escritura nos conta uma história em el segundo livro de Crônicas, capítulo 20, sobre a vida de um rei muito piedoso, chamado Josafá, que um dia despertou em sua casa com uma mala notícia. Alguém chegou para o desayuno do rei e lhe disse, Senhor, há uma multitud que vem contra ti. Não há escapatória. Não há o que fazer. E o desayuno do rei Josafá foi em profunda oração, porque diz a Escritura que aquele rei levantou sua mirada aos cielos e disse ao Senhor, Senhor, não podemos nós outros fazer nada. Josafá não finge que possui recursos que não tem. Ele diz, não sabemos o que fazer, pero nossos olhos estão em ti, solo em ti.
Esta é uma declaração, né, de uma das mais belas declarações de dependência, uma das mais hermosas que nós outros encontramos na Bíblia. Ele não disse, nós sabemos, não disse simplesmente, não podemos. Ele disse, miramos solo a ti. A oração, irmãos, não necessita ser um listado de compras que nós outros hacemos, né, em um mercado espiritual, né? A oração é, antes de qualquer coisa, uma declaração de dependência. Não puedo, mas meus olhos estão fijos em ti, solo em ti. Entrego a ti, Senhor, o que é impossível para mim, porque eu confio que o Senhor sabe o que haces com minha vida, com minha casa, com meu trabalho. Quem pode fazer aquilo que nós outros não podemos fazer? Solo Deus. Só o Senhor hace todas as coisas, porque solo o Senhor tem capacidade para fazer poderosamente todas as coisas. No terceiro movimento do texto, Jesus dijo, tuya es la glória. E quando digo isso, há uma confissão de que nossa oração ou nossa vida de oração necessita, antes de qualquer outra coisa, ser um ato de adoração e de entrega do propósito de todas as coisas para o Senhor. Eu penso que nesta declaração nós chegamos ao ponto culminante. Nosso presbítero Christian mencionou na liturgia sobre o pecado que nós outros cometemos tão facilmente em nossas vidas, né? Que é roubar aquilo que pertence solo a Deus. Roubar a glória. Nós outros queremos reconhecimento, queremos aplauso, queremos influência, queremos ser reconhecidos como pessoas importantes, queremos prestígio, queremos que a gente nos mire e diga, uau, mira lo que tem hecho ele ou ela. Mire como és inteligente, como és bem-sucedido, como és competente. Pero a oração termina dizendo, tuya es la glória. Incluso quando o Senhor usa nossas vidas, tuya, Senhor, es la glória sempre. A Escritura diz, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, que depois que Jesus, né, foi bautizado por João,
Jesus começou a predicar e muitas pessoas veniam até Jesus e eram bautizadas por Jesus. E um dos discípulos de João se acercou dele e disse assim: mira, maestro, aquele cavalheiro que você batizou aí já é mais famoso que você. Já há mais pessoas procurando por ele do que por nós outros. O que hacemos? Nós outros necessitamos mostrar quem chegou primeiro. Quem tem a primazia. Jesus estava crescendo. E Juan estava perdendo espaço. Era uma excelente oportunidade, né, para Juan sentir selos. Graças. Como responde Juan? É necessário que ele cresça, pero que eu mengue. Extraordinária resposta. Porque Juan está dizendo: eu não necessito ser o centro de nada. Eu posso perder a visibilidade, porque sei quem merece a glória. Como nós outros somos pessoas que se deixam levar por esta necessidade de reconhecimento sempre, né? O diabo sabe disso, né? Semana passada miramos aqui a oração que diz assim: olha, proteja a nós outros, para que a aprovação não se torne uma tentação. Porque a tentação necessita estar em el centro de las coisas. Quando o diabo se acercou de Eva em el paraíso, o que prometeu a ela? Você será como Deus. Não há necessidade de Deus estar em el centro de todas as coisas. Você necessita estar em el centro também. Parece que nós outros vivíamos em um tempo tão propício para essa tentação, né? Porque miramos as redes sociais, miramos, né, esta necessidade que as pessoas de nossa época têm de estar em el centro de todas as coisas. Necessito aparecer. Necessito dizer alguma coisa. A confissão é excelente para confrontar nossa vanidade. E acordar nossos corações de que a glória pertence solo ao Senhor. Por isso, irmãos, que em la confissão, a pergunta cristiana mais profunda que nós outros hacemos em nossa vida de oração é: como Deus será glorificado em minha vida? Quando eu pido por as prioridades dele em minha vida, quando
eu oro por minhas necessidades sendo satisfeitas em Ele, como Ele será glorificado em minha vida? Se Deus me dá a resposta que eu desejo, será que posso confessar, Tuya és la glória, Senhor? Se Deus, todavia, me hace esperar, posso confessar, Tuya, Senhor, és la glória? Se Deus abre a porta, posso dizer, Tuya, Senhor, és la glória. Pero se cierra a porta, posso dizer, Tuya, Senhor, és la glória. Se Deus nos dá muito, podemos dizer, Tuya, Senhor, és la glória. Pero se o Senhor nos ensina a viver com muito pouco, puedo declarar, Tuya, Senhor, és la glória. Precisamos sempre nos acordar. A oração não existe para que você quede satisfeito. A oração existe para que Deus seja glorificado. Sempre, em todas as coisas. A oração por la glória corrige isto em nossas vidas. É o objetivo final. Não sou eu, é a glória de Deus. A oração termina nos invitando a considerar a eternidade, né, como capítulo final de nossa vida. Dijo a palavra de Deus, para sempre ou por sempre. Interessante como, quando nós outros expressamos essa doxologia, como ela cambia completamente nossa percepção sobre as coisas. Por quê? Porque tudo o que vemos é temporal, sim? Nossa saúde é temporal. Nosso dinheiro é temporal. Nosso trabalho é temporal. Nossa influência é temporal. Nossa vida é temporal. Incluso, os impérios mais grandes da história foram temporais. Mas a oração nos ensina que Deus é eterno. Su reino, su poder, su glória para sempre. Para sempre. Para sempre. Dia, Nabucodonosor, dos homens mais, alumbrados da história, amanheceu com seu espírito de grandeza no mais alto nível. Abriu as portas de seu dormitório, contemplou Babilônia e Daniel disse que ele chegou à seguinte conclusão: eu sou extraordinário. Mira como eu construí
a Gran Babilônia, a cidade eterna, a glória dos homens. Quando dijo isso, uma voz ecoou de los cielos e disse o seguinte: por não haver dado glória a Deus, tu lugar será entre las bestas del campo. Até que você aprenda que solo Deus é eterno. Só o reino de Deus é eterno. Só a glória de Deus é eterna. Quando nós outros confessamos que o reino de Deus, que a glória de Deus, que o poder de Deus é para sempre, nós outros estamos colocando nosso presente dentro de la eternidade. Às vezes, irmãos, enfrentamos coisas que a nossos olhos parecem eternas. Às vezes, a enfermidade e o seu sofrimento nos hace pensar que nunca vai terminar. Às vezes, nossa ansiedade diz a nós outros que tudo está fora de controle. Às vezes, nossa debilidade diz que nós outros não podemos fazer nada. Às vezes, nossa desesperação diz: não há futuro. Todavia, a fé, a vida de fé, diz: Deus permanece para sempre. Su reino, su glória, su poder é para sempre. Há uma observação exegética muito importante para mirarmos nesse texto. Talvez em sua Bíblia, né, esta doxologia apareça entre colchetes ou em uma nota de rodapé da Bíblia, porque se diz que não aparece em algum dos manuscritos gregos mais antigos, né, do Evangelho de Mateus. Então, nós outros não temos como dizer seguramente que as últimas palavras de Jesus foram estas. Todavia, né, esta doxologia segue sendo uma tradição cristiana muito antiga e que está de conformidade com a oração. E refleja um texto que nós outros leemos acá. 1 Crônicas, capítulo 29, 11, a oração de Davi. Tuyo és o reino, tu és a grandeza, tu és a glória para sempre. O que esta doxologia precisa levar nossos corações a concluir? Qual a conclusão que nós outros precisamos ter quando regamos a vida de oração? Que quando nossas orações terminam, a adoração permanece, a entrega permanece. Porque a grande coisa que a oração nos ensina não é que nós outros tenhamos grandes necessidades, mas que tenhamos um grande Deus. Essa é a conclusão que Job chega em seu livro, né? Depois de passar por muitas coisas que
cambiar várias situações em sua vida. A última oração que hace em la presença de Deus, Job 42, versículo 5. Eu gostaria de concluir com esse texto da palavra do Senhor. Diz o seguinte: de ouídas te conhecia, mas agora meus olhos te veem. De ouídos te conhecia, mas agora meus olhos te veem. Que Deus grandioso é esse Deus que nós outros temos diante de nossos olhos, de nossas mentes, de nossos corações. Job perdeu tudo: os bens, filhos, saúde, seguridade. Perdeu as explicações que tinha, juntado em sua vida durante sua caminhada. Mas recebeu algo maior, algo mais grande. Uma visão de Deus. Quando nós outros dizemos, tuyo és o reino, como Job, somos chamados a confessar ou aprender que Deus sigue governando, aun quando nossas vidas parecem fora de controle. Ele sigue governando todas as coisas. Como Job, quando nós outros declaramos que o poder pertence ao Senhor, nós outros estamos confessando que Deus sigue sendo soberano. Aun quando nós outros não logramos compreender seus caminhos perfeitamente. Como Job, quando nós outros declaramos que a glória pertence ao Senhor, não terminamos nossas orações exigindo que Deus justifique cada detalhe em nossa vida, mas que Ele siga nos mantendo de rodilhas em sua presença. Que nós outros mais necessitamos não é que nossas circunstâncias sejam cambiadas, que nossas necessidades sejam satisfeitas, que nossos desejos sejam contemplados. O que nós outros mais necessitamos é de estabilidade em Deus. Necessitamos que Deus siga sendo Deus em nossas vidas. A oração, sempre digo a vocês, não é um listado de pedidos, é uma confissão de que temos um grande Deus que não está apenas em el cielo, mas que sigue cuidando de cada detalhe de nossas vidas. Porque o reino, o poder e a glória pertencem só a Ele. Sempre, por sempre, para todo sempre. Que Deus bendiga seu santo nome em nossas vidas. E que nós outros sejamos conduzidos mais e mais à sua presença santa.
Vamos orar? Graças, Senhor. Graças por tua palavra. Graças por tão grande salvação que nós outros temos. Solem, Senhor. Como cantamos temprano. Tudo devo a ela. Porque Cristo pagou. Somos tu pueblo, por graça e misericórdia tua. Bendecido seja sempre tu nome, Senhor. Que o Senhor bendiga a vida de nossa igreja. As famílias que acá se juntam para bendizer tu santo nome, com suas lutas, com suas necessidades, com suas imperfeições. Mas mirando um grande Deus que traz estabilidade para nossas vidas. Desejamos, Senhor, que o Senhor siga sendo o centro de todas as coisas em nossas vidas. Bendice, Senhor, tu santo nome. Trai glória a tu santo nome. Que venga, Senhor, tu reino. Que tua vontade, Senhor, seja feita em nossas vidas. Mesmo que o Senhor não responda nossas orações como nós outros desejamos. Seguimos confessando que Tu és nosso Deus e que somos completamente dependentes do Senhor. Bendice Tu pueblo. Em nome de Cristo Jesus.